Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Laboratório de Redes Locais do curso Técnico em Informática do Instituto Federal do Sul de Minas, campus Inconfidentes. Nessa aula, eu mostrarei para vocês alguns aspectos do planejamento de uma rede local. No primeiro cenário, eu mostrarei o uso de equipamentos que automatizam o processo de conexão e, posteriormente, mostrarei um outro cenário onde os equipamentos utilizados necessitam de configurações adicionais por parte do administrador da rede. Vamos lá então? Bom, pessoal, no momento em que se decide pela montagem de uma rede local, é importante avaliar o cenário em que isso vai acontecer. No caso de uma rede doméstica, após a escolha do provedor de internet, basicamente o que se tem a fazer é adicionar um roteador sem fio, que pode ser fornecido pelo próprio provedor ou adquirido pelo cliente, e fazer a conexão deste roteador com o provedor. Observe que quando isso acontece, pouca coisa tem que ser feita para que você consiga navegar na internet. Então, aqui estou mostrando um exemplo, peguei um roteador sem fio, típico de uma residência. Eu vou agora conectar esse roteador sem fio à internet fornecida pelo meu provedor. Em geral, isso é feito através da disponibilização de um cabo, que pode ser um cabo par trançado, pode ser um cabo de fibra ótica, sendo que nesse último caso, em geral, o provedor já coloca para você um dispositivo que faz a conversão do sinal óptico trazido pelo cabo para um sinal de rede Wi-Fi ou rede Ethernet, rede cabeada. Feito isso, observe, vou pegar aqui agora um dispositivo sem fio, que vai se conectar aqui ao roteador, porque ele também já vem preparado para poder receber conexões sem fio, atribuir endereços, etc. E aí, quando eu venho aqui no navegador desse meu dispositivo, vou colocar aqui, olha, www.empresa.com.br, e eis que já acesso uma página que está num servidor que eu deixei pré-configurado aqui na internet. Esse domínio www.empresa.com.br também foi configurado por mim para que a gente pudesse trabalhar nessa aula. Então, pessoal, o que aconteceu nesse cenário? Olha, como nós mostramos em aulas passadas, quando eu conectei a interface internet do roteador ao provedor, lembre-se que esse roteador, assim como acontece com a maioria dos roteadores domésticos, ele já vem configurado para obter o endereço IP automaticamente, de forma dinâmica. Quando eu venho aqui na opção Status, ele me mostra qual foi o endereço IP que foi atribuído a ele. Foi atribuído ao roteador sem fio. Né? Além disso, a máscara de subrede, o endereço do default gateway, que é o endereço de um roteador que está no provedor, e ainda o endereço DNS, que também, no meu exemplo, está configurado no provedor. Além disso, como nós já mostramos também em aulas passadas, esse roteador ele já vem com o endereço IP pré-configurado de fábrica para ser utilizado na rede local e também com o servidor DHCP, que vai ser responsável pela atribuição de endereços para os dispositivos locais que se conectarem a esse roteador. Né? Observe aqui no tablet que ele recebeu o endereço IP dessa faixa, além disso recebeu o default gateway como sendo o endereço do próprio roteador sem fio e o endereço do servidor de DNS que foi recebido pelo roteador sem fio e repassado ao tablet para que ele pudesse acessar domínios na internet. Então isso, pessoal, é o que acontece quando a gente adquire um roteador doméstico e o conecta à internet. Em geral, ele já vem preparado para poder permitir a usabilidade da internet. Claro que é possível que a gente faça algumas mudanças nessas configurações. Mas o objetivo dessa aula é mostrar para vocês que, no caso de uma rede empresarial, pode ser que essa facilidade não esteja disponível para você como técnico de redes. Então é importante que vocês entendam alguns conceitos para que, nos casos onde a configuração automática não esteja disponível, ou ainda que esteja, vocês queiram mudar algum parâmetro, vocês possam então fazer de maneira adequada. Então eu vou apagar isso daqui.
Vou apagar essas conexões aqui. E vamos considerar o seguinte. Imagine que agora vocês estejam trabalhando numa empresa. Essa empresa adquiriu, então, um roteador. Não é um roteador doméstico, não é um roteador convencional. Foi feito um contrato com o provedor de internet também. E esse roteador foi, então, conectado ao provedor de internet. Certo? Bom, observe a primeira característica aqui, olha. Não há bolinha verde no cabo, o que significa que ainda não temos conectividade física. Tá? Isso pode acontecer com alguns roteadores, dependendo do fabricante. No caso da Cisco, como eu já falei também em outras aulas, os seus roteadores já vêm, por padrão, com a interface de rede desativada. Então é preciso ativá-la para que a comunicação ocorra. Observe o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou aqui na aba Config, na interface Gigabit Ethernet 01, que foi aquela que eu usei para me conectar ao provedor, e faço então a sua ativação. Observe que agora eu tenho uma bolinha verde mostrando conectividade física nesse meu cabo. Entretanto, observe que nenhum endereço IP foi atribuído. Olha aqui, ó, a Gigabit Ethernet 01 está up, mas não há nenhum endereço atribuído. Por quê? Porque ele não foi configurado para obter endereço IP automaticamente, como acontece com os roteadores sem fio. Então, para que isso aconteça, para que a conectividade desse roteador com a internet ocorra, eu preciso intervir nesse processo. Tá? Então é importante que vocês tenham em mente isso. Nem sempre basta você conectar um cabo que vem da internet ao seu roteador para que o processo de comunicação ocorra. É preciso que ele tenha o endereço IP na porta que é utilizada para conectá-lo à internet. Isso em todos os casos. No caso do roteador doméstico, ele já vem pré-configurado para obter esse endereço automaticamente. Por isso que a gente não precisou se preocupar. Caso isso não ocorra, eu preciso fazer a configuração. No caso dos roteadores da Cisco, eu posso configurá-lo para obter endereço IP automaticamente dessa forma. Abrir aqui novamente as informações do roteador. E diferentemente do que acontece com um PC doméstico, observe que eu não tenho aqui a opção DHCP. Eu preciso dar um comando para que isso aconteça. Tá? Então, clico aqui na interface Giga 01, como eu já tinha feito. Eu venho aqui na aba CLI e vou dar esse comando aqui. Eu vou digitar esse comando. IP address DHCP. Ou seja, eu estou dizendo que o endereço IP desta interface, a Gigabit Ethernet 01, vai ser obtido via DHCP. Tá? Dou um Enter para poder ativar o comando. E observe que já aparece uma mensagem aqui dizendo que essa interface está usando um endereço IP, o 172.16.03, que foi atribuído automaticamente pelo provedor de internet. Tudo bem? Bom, uma outra diferença importante que cabe ressaltar aqui é o seguinte. Vamos colocar aqui no nosso cenário um switch de rede. Vamos pegar aqui o primeiro switch. E vamos colocar também um roteador sem fio. É muito comum dentro das empresas a presença de roteadores sem fio para permitir que os colaboradores possam fazer acesso à rede local e rede remota através de dispositivos móveis. Então, vou pegar aqui um roteador sem fio, só que esse roteador sem fio, dessa vez, não vai ser conectado diretamente à internet. Vou pegar aqui um cabo de rede, vou ligar o switch, primeiramente, ao roteador, na outra interface. Observe novamente que a bolinha está vermelha, porque a interface está desligada. Eu vou ligá-la aqui. Agora eu vou conectar o roteador sem fio ao switch. Tá? Primeiramente, eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar da maneira como nós fazemos normalmente, usando a interface internet a uma porta do switch, e vou mostrar para vocês que a comunicação agora não acontece de maneira automática. Olha só, vou pegar o tablet novamente, colocá-lo no cenário, ele vai se conectar ao roteador. Vamos observar aqui as configurações de IP do tablet. Olha só, ele obteve o endereço IP, porque o roteador sem fio é um servidor DHCP, então ele atribuiu o endereço com a máscara e com o gate, mas olha, agora, diferentemente do cenário anterior, não foi atribuído a esse tablet o endereço no servidor DNS, tá? Porque
esse roteador não está conectado diretamente à internet. Nós podemos ver também o seguinte, vou fechar aqui, vamos aqui na aba de configuração do roteador, no mesmo local que eu tinha ido anteriormente, status, olha só, Internet IP Address também não foi atribuído, né? Como ele tem a configuração automática e ele não está conectado diretamente ao provedor, ele está conectado ao roteador interno, esse roteador não está preparado para atribuir endereços automaticamente. Por isso, o meu roteador sem fio não conseguiu comunicação. Então, pessoal, isso é para poder mostrar que nem sempre basta colocar um roteador sem fio num cenário de rede que a comunicação acontece. Eu vou mostrar aqui também que se eu abrir aqui o meu navegador e digitar aquele endereço, empresa.com.br, ele vai dar uma mensagem, olha, hostname unresolved, ou seja, nome de host não resolvido. O que isso quer dizer? Que para este nome de domínio, www.empresa.com.br, não foi possível descobrir o endereço IP vinculado a ele. Por quê? Porque não foi atribuído nenhum servidor de DNS a esse dispositivo, a este tablet. Lembrando, como nós já falamos em aulas anteriores, que o serviço de DNS é o serviço responsável por fazer o mapeamento entre nome de domínio e endereço IP. A comunicação, tanto em rede local quanto em rede remota, ela vai acontecer somente através do endereço IP. Então eu preciso desse mapeamento para que a comunicação possa ocorrer. Tudo bem? Vamos fechar aqui. Então, o objetivo principal dessa aula é mostrar para vocês como configurar os equipamentos para permitir que eles consigam acessar a internet para os casos onde a configuração automática não está disponível ou não atende de maneira suficiente. Tá? Então a gente vai trabalhar com a questão de projeto de rede. O projeto de rede ele vai depender do cenário que você tem à sua disposição. Tá? Bom, como nós vimos até então, observe que o meu roteador, o roteador da minha empresa, ao se conectar com a internet, ele obteve um endereço IP, olha aqui, da faixa 172.16.0.3, né, com a máscara /16. Então quer dizer que esta rede aqui, que liga o roteador à internet, eu vou deixar anotado aqui, porque é um projeto de rede, é a rede 172.16.0.0/16. Eu vou explicar com mais detalhes isso na próxima aula. Tá? Outra coisa que a gente observou é que o tablet ele obteve o endereço IP, olha aqui, 192.68.0.100/24, né? Olha lá, /24. O que significa dizer que esta rede aqui, a rede sem fio, gerenciada pelo roteador sem fio, utiliza IPs da faixa 192.168.0.0/24. E não há nenhum tipo de configuração de endereço IP nessa parte da rede que liga o roteador sem fio ao roteador chamado roteador de borda da empresa. Então, enquanto isso aqui não for configurado, não haverá comunicação. É impossível que a comunicação entre o tablet e a internet ocorra. Eu preciso de trabalhar nesse intervalo aqui. E aqui você fala assim, mas tem um switch. Mesmo que eu tivesse ligação direta do roteador sem fio ao roteador de borda, ainda assim eu precisaria configurar alguma coisa para que essa comunicação acontecesse. E é isso que a gente vai fazer agora. A primeira decisão que a gente tem que tomar é a respeito da rede IP que eu vou usar aqui nesse intervalo. Lembrando que nós temos endereços públicos e endereços privados. Se estiver disponível endereços públicos para mim, eu posso configurá-los diretamente aqui nas interfaces do roteador de borda e o roteador sem fio. Caso contrário, eu posso utilizar um endereço privado qualquer, porém, para que essa configuração seja válida na internet, eu teria que configurar aqui ou o roteador ou alguma outra máquina na rede local para fazer a conversão que nós mostramos na aula passada, usando o protocolo NAT. Para poder facilitar aqui a nossa configuração, eu vou considerar o uso de endereços públicos dentro da minha rede. Lembrando que isso nem sempre está disponível numa situação real.
Numa outra aula, nós podemos mostrar como fazer a configuração de NAT num dispositivo que não possua isso como padrão. Então vamos lá. Vamos considerar então que para essa rede local eu vá utilizar endereços da rede IP 200.131.15.0/24. Lembrando que para que eu possa fazer uso de um endereço desse, eu preciso negociar com o provedor para que ele possa me fornecer esse endereço público. Eu não posso inventar um endereço público como eu estou fazendo aqui nessa demonstração. Eu teria que configurar a minha rede baseada numa informação dada pelo provedor. Ok? Se fosse endereço privado, aí sim eu poderia colocar o endereço que eu quisesse, desde que eu realizasse o NAT aqui ou no roteador ou em alguma outra máquina antes de sair para a internet. Bom, aí decidido então qual vai ser a rede IP que vai ser utilizada, eu tenho outra decisão importante para tomar. Lembre-se que o roteador sem fio ele vem pré-configurado de fábrica para obter o endereço IP automaticamente na interface internet. Tá? Nesse caso, como a minha rede local não tem nenhum servidor DHCP, esse roteador sem fio ficaria sem receber esse endereço IP, como está sendo mostrado aqui. Ó. Ele não recebeu. Tá? Para que a gente possa, então, trabalhar nesse nosso cenário, eu vou fazer o seguinte. Para poder não alongar demais a aula, eu não vou criar servidor DHCP. Vou fazer a configuração estática, tanto dessa interface do roteador de borda, quanto para essa interface aqui do roteador sem fio. Tá bem? Vamos aqui no roteador sem fio primeiro. Vou trocar, como nós fizemos na aula passada, o endereço estático. E aí, o endereço que eu vou colocar aqui é aquele que eu planejei para a minha rede. Por isso que é importante essa etapa aqui do projeto. Uma vez determinado que será esta rede IP, então eu venho aqui e faço a configuração. 200.131.15. E aí, a parte final, eu preciso colocar um número diferente para o roteador sem fio e um outro número para o roteador de borda. Tá? Vamos colocar aqui, nesse caso, o roteador sem fio com final 1. A máscara de subrede vai ser 255.255.255.0, tá? Porque aqui é uma rede /24. /24 significa que eu tenho 3 octetos, ou 3 valores da máscara, com o valor 255. Isso aqui é um assunto que carece de uma explicação de maneira mais detalhada, e isso está fora do escopo dessa aula. O default gateway vai ser o IP que eu vou colocar na interface do roteador de borda, tá? Eu ainda não configurei, mas eu vou colocar aqui, 200.131.15.254. Tá? Depois eu tenho que configurar o meu roteador de borda. E o DNS, né, eu vou colocar manualmente aqui aquele endereço que foi recebido quando eu fiz a ligação direta desse meu roteador sem fio na internet. Esse endereço também deve ser informado pelo seu provedor de internet, ou se você quiser, você pode usar endereço DNS público, como o servidor da Google, que é 8.8.8.8, tá? Ou 8.8.4.4. Existem outros também, vocês podem pesquisar aí, vocês vão descobrir. Então, o servidor de DNS ele deve ser fornecido pelo seu provedor, ou então você pode fazer uso de servidores públicos. Ok? Muito bem, da parte do roteador sem fio, é isso daqui. Agora eu vou lá no roteador de borda. Essa interface aqui é a interface giga00. Então eu vou clicar aqui giga00 e vou colocar o endereço IP para ela. 200.131.15.254, que foi o endereço que eu configurei como gateway padrão aqui do roteador sem fio. Observe que automaticamente ele preenche a máscara para mim. Muito bem, pessoal. Feito isso, agora nós temos condições de permitir que esse tablet, né, se conecte à internet. Contudo, como eu tinha feito a conexão antes de se fazer essas configurações, observe que ele ainda não tem um servidor de DNS. Tá? Eu preciso, então, desconectar esse tablet, ou então clicar aqui na opção Static, e aí eu volto para a DHCP para ele fazer uma nova requisição. Ele ainda não obteve o servidor de DNS, e eu já sei o porquê. Eu não tinha salvo as configurações que eu tinha feito no meu roteador sem fio. Vou clicar aqui para salvar. Deixa eu ver aqui em status. Endereço aqui, maravilha. Ele tem o endereço IP de internet, ele tem o endereço gateway
padrão e ele tem o endereço DNS. Maravilha. Vamos minimizar isso aqui. Vamos voltar no tablet. Mesmo procedimento. E olha lá, ele recebeu o endereço IP automaticamente. Como eu tinha dito também na aula passada, esse número não necessariamente é o mesmo que ele tinha anteriormente. A máscara, o gateway padrão, e agora, olha só, ele recebeu, ou ele repassou o número IP do servidor de DNS que foi configurado no roteador sem fio. Se eu vir agora aqui no meu navegador e colocar e tentar fazer acesso àquele domínio anteriormente testado, observe que agora ele vai conseguir êxito, tá? Porque agora eu tenho uma configuração devidamente feita dentro da minha rede local. Bom, pessoal, então, o objetivo dessa aula era mostrar para vocês que nem sempre nós temos à nossa disposição equipamentos de rede pré-configurados para permitir que a gente se conecte automaticamente à internet. Em cenários mais complexos, vamos dizer assim, é preciso que a gente faça algum tipo de intervenção. E essa que é a ideia dessa aula, mostrar para vocês o que deve ser feito quando você precisar fazer algum tipo de configuração nos equipamentos. Este ainda é um cenário simples. Numa situação real, é provável que vocês tenham redes maiores e que outras configurações sejam necessárias, tá? Mas para esse momento, para essa aula, o objetivo era esse. À medida que nós formos caminhando nesse curso, nós vamos aumentando a complexidade desses cenários para poder permitir que vocês saibam como lidar com situações distintas que possam aparecer na vida profissional de vocês. Por enquanto é só. Nós nos vemos na próxima aula. Até lá!